Então, dando continuidade ao capítulo 5, que nos fala dos motivos que nos recomendam esta devoção, a quinta razão que nós temos para abraçar a devoção à Virgem Maria, a escravidão, é que esta devoção conduz à união com nosso Senhor. Este é o objetivo da nossa vida, nos unirmos a Deus. E se esta devoção nos leva a Deus, nos une a Deus, significa que é um caminho, um meio para chegar a este fim. E São Luís vai dizer que este caminho, ele tem 4 características. É um caminho fácil, um caminho curto, um caminho perfeito e um caminho seguro. 4 características desse caminho. Imaginem se a gente vai sair de carro e a gente encontra um caminho desse. Caminho fácil, curto, vamos chegar rápido. Perfeito, ou seja, o asfalto está lisinho. E é seguro, ou seja, nunca se ouviu falar de algum roubo naquele caminho. Tem sempre polícia passando ali por perto, sempre movimentado. Imagina, você vai por outro caminho? Só sendo um besta, né? Para escolher outro caminho. Vai por esse. Nossa Senhora é esse caminho. É um caminho fácil. Por que um caminho fácil? Porque não tem cruz? Não. Pode ser até que as piores cruzes sejam reservadas aos que trilham esse caminho. Contudo, com ela, o amargor da cruz se torna doçura. É um caminho fácil porque não há obstáculo que nos impeça de chegar a Jesus. Fácil porque se recebe as maiores cruzes, mas quem trilha esse caminho consegue carregar facilmente, porque Maria está presente. É aquilo que eu dizia, que quando a mãe está presente, tudo se torna mais fácil para o filho. Nós carregamos a nossa cruz com alegria com a Virgem Maria. Nos são asseguradas graças especiais para enfrentar as provações. A cruz ganha para nós uma doçura. Nós enfrentamos a cruz com tranquilidade. Porque a nossa mãe está junto de nós. Então esta cruz, ela é como que ornada de rosas e de mel. E assim, a cruz não nos é algo que nos deixa acabrunhados, mas nós carregamos com tranquilidade, com alegria. No ponto 154, São Luís vai dizer assim: mas sustento que são também os servidores de Maria que levam estas cruzes com maior facilidade, mérito e glória, e mais que onde outro qualquer pararia 1000 vezes e até cairia. Eles não se detêm e, ao contrário, avançam sempre, porque esta boa mãe, cheia de graça e unção do Espírito Santo, adoça todas as cruzes que para eles talha, no mel de sua doçura maternal e na unção do puro amor. Deste modo, eles a suportam alegremente, como nozes confeitadas, que de natureza são amargas. Então, as nozes de natureza, sem serem confeitadas, são amargas, mas se são confeitadas, elas se tornam doces. A cruz
é de natureza amarga, mas com Nossa Senhora a cruz é doce. Depois, é um caminho curto. Por que é um caminho curto? Porque em pouco tempo se avança muito. Outros caminhos são mais difíceis por não ter esta plenitude de graças que tem Nossa Senhora. Então, por este caminho se dá passos de gigantes. Então, o caminho é curto porque você avança em pouco tempo muito. Então, quem se entrega verdadeiramente a Nossa Senhora vai dando passos de gigante na vida espiritual, na proximidade com Cristo, na santidade, nas virtudes. Esse é o segredo dos santos. Os santos avançaram muito em pouco tempo, porque o fizeram por meio de Maria. Jesus viveu pouco tempo sobre a terra, e dos 33 anos, 30 foram em Maria. E o que é que ele realizou? Jesus realizou somente a redenção de toda a humanidade. Só isso que ele fez. Porque o fez em Maria. Depois, a terceira característica é que é um caminho perfeito. E quanto a isso, eu só digo duas frases. Perfeito porque foi escolhido por Deus. A segunda frase é uma pergunta. Pode Deus fazer má escolha? Ou tudo o que Ele faz é perfeito? Na Sagrada Escritura, eu disse que não ia falar mais do que 2 palavras, mas eu vou falar. Na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, nós vemos que tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. Deus perfeitíssimo pode fazer algo que não é perfeito? Então, se Ele escolheu esse caminho, é um caminho perfeito. Quarta característica, esta devoção é um caminho seguro. Por que é um caminho seguro? Porque a prática não é nova. São Luís aqui, ele dá vários exemplos, que eu não vou falar tudo isso daqui, mas ele dá vários exemplos de, então, pessoas que viveram esse caminho. É uma prática experimentada pela igreja. Na nossa, se não me engano, segunda aula, eu dei lá o elenco de tantos papas que aprovaram esta devoção, não é? Além dos papas que aprovaram esta devoção, tantos santos trilharam esse caminho. E aqui ele vai citando, vários exemplos. É uma devoção experimentada. Então, suponhamos novamente que nós estamos decidindo o trajeto de uma viagem. Se eu sei que existe um caminho pelo qual muitos já passaram, é a rota que a maioria das pessoas se utiliza para chegar a esse destino, isso mostra que é o melhor caminho para se seguir. Foi experimentada, não é uma coisa que eu não tenho provas de que é seguro ou não. Eu tenho muitas provas de que é seguro o caminho. Então, é uma prática antiga. Muitos trilharam esse caminho e tiveram sucesso, chegaram ao seu fim. Em segundo lugar, porque a Maria pertence nos levar até Deus, ela não faz outra coisa. Então é seguro, porque quem vai a Maria, chega a Jesus. Ela não faz outra coisa senão nos levar a Ele. Essa é a única coisa que Maria faz. Ela nos leva ao seu Filho. Não tem como se perder nesse caminho. É seguro.
não constitui empecilho algum, pelo contrário, leva seguramente até o Senhor. Ela está toda configurada a nosso Senhor. Onde Maria está, ademais, o demônio não permanece. Então, o demônio que poderia nos roubar, nos assaltar nesse caminho, não pode fazer nada de mal contra nós, porque Maria está presente. Onde Maria está, o demônio nem chega perto. Então, caminho seguro. E aí então eu termino esse motivo que nos recomenda a devoção, o quinto motivo, lendo aqui o ponto 168, que resume então estas 4 características do caminho que é Nossa Senhora. É um caminho fácil devido à plenitude de graças e da unção do Espírito Santo de que está cheio. Ninguém que marche neste caminho se cansa nem recua. É um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito onde não há lama, nem poeira, nem a menor sujeira do pecado. É, enfim, um caminho seguro que, de um modo reto e garantido, sem voltas para a direita ou para a esquerda, nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna. Entremos, portanto, neste caminho e marchemos dia e noite até a plenitude da idade de Jesus Cristo, conforme Efésios 4:13. Sexto motivo que nos recomenda esta devoção. Esta devoção dá uma grande liberdade interior. Então, por causa da concupiscência que é consequência do pecado original, muitas vezes nós temos medo de Deus, medo de sermos rejeitados por Deus. Nos faz ver as coisas de maneira desordenada. Há uma confusão em nós devido ao pecado original. De tal maneira que, por exemplo, muitas vezes nós reputamos como bom aquilo que é ruim, reputamos como pecado o que não é pecado, ou como não sendo pecado aquilo que é. Essa coisa, se a gente olhar para a nossa realidade, a gente vai perceber que é um erro no qual se cai frequentemente. Esta concupiscência deixa a nossa mente obscura e a nossa vontade fraca. Nós andamos errantes. Se nós nos consagramos por meio desta devoção, nos unimos perfeitamente a Deus, o qual nos dá pelas mãos de Maria clareza sobre as coisas espirituais, de modo que nós temos a liberdade de caminhar sem medo e não nos enganarmos quanto ao pecado. Não é? Hoje em dia, quanta enganação. Muitos que dizem que é pecado, que não é, outros que vivem dizendo que é bom aquilo que se percebe que é ruim. Essa confusão gerada pelo pecado original. Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero, dizia São Paulo. Então, esta confusão que existe na nossa humanidade desde o pecado original, por meio desta devoção, nós passamos a ter liberdade verdadeira, clareza das coisas. Nós damos o devido valor às coisas, sabemos valorar tudo. Nos tornamos confiantes e abandonados em Deus. Esta devoção nos faz vermos a Deus como um Pai bondoso. Vemos a realidade tal como ela é, já que somos de fato filhos de Deus. Não é? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Esta devoção nos dá uma grande liberdade interior, de maneira que nós não sejamos movidos por afetos desordenados, por impulso, por paixão, ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Espírito de Deus.
Então, essa devoção nos inspira um amor terno e filial a Deus nosso Senhor. Sétimo motivo. O nosso próximo aufere grandes bens desta devoção. Ou seja, o nosso próximo recebe, lucra muitos bens por meio desta devoção. Porque nós entregamos à Virgem Maria tudo aquilo que temos. Nós lhe damos o que de mais valioso nós temos, o valor satisfatório e o valor impetratório das nossas boas obras. E como nós já vimos, tudo isso nas mãos da Virgem Maria, ela dispensa a quem ela quiser. Muitas vezes aquilo que nós alcançamos é dado a outra pessoa que precisa daquilo. Então o nosso próximo se beneficia desta consagração pelo valor satisfatório e o valor impetratório das nossas boas obras, o valor que satisfaz a pena devida pelos pecados, próprios ou alheios, e o valor de impetrar, de pedir novas graças para nós ou para o nosso próximo. Mesmo que por esta prática não se livrasse mais que uma alma do purgatório, ou se convertesse apenas um pecador, não seria isto bastante para induzir todo homem verdadeiramente caridoso a abraçá-la? Diz São Luís no ponto 172. Então, mesmo se for só uma alma do purgatório que foi liberta, ou só um pecador que se converteu, por meio da doação dos nossos valores, já não valeria a pena? Valeria muito a pena. Por fim, a oitava razão é que esta devoção é um meio admirável de perseverança. Nós somos inconstantes. A Virgem Maria é constante e firme. Nos dá a graça da constância, da perseverança, porque deixamos tudo em suas mãos e assim nós não perdemos nada. Tudo que deixamos na mão da Virgem Maria, ela faz com que nós conservemos. Ela conserva e aumenta nossas virtudes e méritos, a despeito do demônio, do mundo e da carne que nos querem roubar. A Virgem Maria, ela é como uma âncora. O que a âncora faz com o navio? Faz com que ele esteja parado naquele lugar. Ou seja, ele não seja arrastado pelas ondas, não seja levado para um outro caminho. Permaneça, persevere. Nós perseveramos no bom caminho com esta âncora que é a Virgem Maria. Ela nos ancora no bem. Ela nos faz permanecer em Cristo e não largarmos a Ele por nada. Por meio da Virgem Maria, nós não colocamos o tesouro em vasos impuros como nós, mas deixamos nas suas mãos imaculadas, onde não se pode notar qualquer mancha de pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Luís de Montfort,